Levaram um jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus montou nele. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros estendiam ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois dele clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens intitulada Coloquei no Senhor toda a minha esperança. Durante esse tempo, essa semana de Páscoa, nós vamos falar sobre a caminhada de Jesus em Jerusalém, desde o momento que ele entrou até a crucificação. Quais lições nós podemos extrair dessa caminhada de Jesus? Como esse episódio se apresenta para nós hoje, em século 21, e como nós podemos lidar com essas questões e tirar lições para nossas vidas, para nossas famílias, para o nosso cotidiano, para qualquer situação. E o tema da mensagem de hoje é quando Deus nos decepciona. Nós lemos a entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Algumas pessoas estão com ramos, principalmente os adolescentes, eu vi, e algumas senhoras, porque hoje nós lembramos desse domingo que Jesus entrou em Jerusalém e ele foi louvado, foi exaltado, porque para nós entendermos o impacto na mente do judeu que teve a entrada de Jesus em Jerusalém, nós precisamos entender como os judeus viviam, o que pairava na mente deles para com o Messias. Já falamos muitas vezes aqui sobre o contexto histórico do povo judaico, do povo judeu. Já demos muitas informações, mas eu gostaria de mais uma vez fazer lembrar aos irmãos que no tempo de Jesus, o judeu ele vivia oprimido. O Império Romano se instalou e oprimia o povo. Do mesmo jeito que eles estavam no Egito, com um governo que não era judeu, não era de Deus, era de um faraó. Agora na sua própria terra, eles viviam do mesmo jeito, com um governo que não era de Deus, mas um governo romano. E no Egito, o povo clamou durante muitos anos, pedindo por um libertador, por um salvador. E na sua terra natal, eles clamavam igualmente por um libertador, por um salvador. E eles ansiavam pelo dia em que o Messias se manifestaria. Porque na mente dos judeus, a manifestação de Jesus, do Messias, do Cristo, significava um tempo de muita abundância, do fim da opressão. A manifestação do Messias na terra significaria o fim do governo humano e o início do governo de Deus. E todas as crianças cresciam com essa história de que um dia vai se levantar um homem que vai nos libertar da opressão. Um dia o Messias virá e os campos vão florescer. Nós vamos deixar de pagar impostos altíssimos para o governo romano e nós vamos viver de acordo ao que Deus quer que nós vivamos. Então, nós quando lemos os evangelhos começamos a ver que todo mundo estava preocupado quando é que o Messias vai surgir. A mulher samaritana em João 4, ela conversando com Jesus, ela disse: eu sei que um dia o Messias vai surgir. Ela sabia que um dia o Messias vai surgir. E as crianças, as famílias, elas falavam assim como nós, né? Quando a crise acabar, eu vou poder comprar aquilo. Quando a crise acabar, eu vou poder viajar e fazer aquilo. Se calhar na mente do judeu, a seguinte expressão existia: quando o Messias se manifestar, quando o Messias se manifestar, nós vamos viver isso. Quando o Messias se manifestar, nós vamos viver aquilo.
João Batista, também preocupado com a manifestação do Messias, ele manda perguntar a Jesus: realmente és tu aquele que está por vir ou nós precisamos esperar um outro? Vão perguntar para Jesus se é ele o Messias ou nós vamos esperar um outro. Quando Jesus estava no pátio, os peregrinos perguntaram também para ele: até quando você deixará a nossa mente em suspenso? Se você é o Cristo, se você é o Messias, nos diz logo. Porque nós vemos você a realizar milagres, nós vemos você a fazer isso e aquilo, mas nós não temos certeza se você realmente é o Messias, se o Messias chegou. E se você nos diz para que nós possamos tomar providências para que o reino de Deus seja estabelecido. Então, a história de Israel gira em torno do Messias, em torno de Cristo, que vai se manifestar para acabar com toda a opressão. Uma curiosidade, abrindo os parênteses, hoje nós assistimos um filme muito conhecido, o Super-Homem. Os irmãos sabiam que o Super-Homem foi um personagem idealizado por judeus? A história do Super-Homem é de um homem que vem de um outro mundo salvar um povo que está oprimido. O judeu, pensando nisso, criou esse personagem. 2 adolescentes judeus que, influenciados por essa maneira de pensar, o Messias virá e vai nos libertar. E eles associavam o Messias à família de Jessé, Davi. E isso quer dizer que quando o Messias se manifestar, ele vai vir com poder bélico. Ele vai guerrear contra o Império Romano. Ele vai destruir isso tudo e vai nos dar vitória. Nós vamos finalmente ser vitoriosos. Só que Jesus desconstrói na mente do judeu toda essa percepção que eles tinham do Messias. Quando Jesus aparece, primeiro, ele não aparece como um rei esperado. Ele já nasce na humildade. Ele já nasce numa manjedoura. Ele já não vem nos palácios. Ele já vem num sítio insignificante. E as pessoas já não o reconhecem como um rei dos judeus. Será? Está a nascer ali junto dos animais. Por que ele teve que vir aí, se ele é rei? Nós esperávamos luxo. Esperávamos trombetas, sinos a tocarem, mas ele já nasce aí. E Jesus vai fazendo muitos milagres. E muitos dos milagres de Jesus é Jesus reivindicando o direito de ser chamado de Messias. Imagina, irmãos, hoje nós olhamos para algumas igrejas a anunciarem ministério de curas e libertação. E nós olhamos para a nossa igreja e falamos: por que isso não acontece mais hoje? Olhamos para a Bíblia e vemos Jesus a curar. E nós perguntamos: falta fé, falta oração, o que é que falta? Não, nós não entendemos por que Jesus fez determinados milagres. Porque Flávio Josefo é um historiador judeu. Ele vai dizer que no tempo de Jesus, a expectativa da manifestação do Messias era tanta que muitos homens se autodenominavam Messias. Eu sou o Messias. Hoje tem muita gente se autodenominando Cristo. Tem um brasileiro, Henri Cristo, dizendo que ele é o Cristo. Alguém já viu no YouTube, na internet? É um velhinho de cabelos brancos e diz que eu sou o Cristo. No tempo de Jesus, isso é fardo. Tinha muitos homens dizendo que eu sou o Cristo. Então o Sinédrio, os fariseus e os sacerdotes se encarregaram de avisar a comunidade: quando o Cristo verdadeiro se manifestar, nós vamos dizer que ele realmente é o Cristo. Então, vocês fiquem atentos, muitos Jesuses e Messias, muitos Cristos estão se manifestando, mas nós sacerdotes, nós vamos vos dizer quem é o verdadeiro Cristo quando ele se manifestar. Por isso é que os sacerdotes estão sempre no pé de Jesus a fazerem confusão. Nós olhamos na Bíblia para os sacerdotes, os escribas, e temos a versão deles, mas não, eles estão a cumprir um papel muito importante na história judaica. Eles estão a separar o trigo do joio para um dia dizerem à multidão quem realmente é o Messias. O Messias se manifestou. Existiam 3 milagres que o Messias tinha que fazer. Preste bastante atenção nisso. 3 milagres muito específicos. Qualquer pessoa podia realizar muitos milagres, mas o Messias tinha que praticar 3 milagres muito específicos. Primeiro, o Messias tinha que curar um leproso. Não era qualquer pessoa que conseguia curar um leproso.
Por isso é que Jesus, quando cura um leproso, lhe toca, o leproso fica purificado. Jesus disse: vai ao sacerdote, se mostra limpo. Em outras palavras, Jesus está a dizer: vai se mostrar lá àqueles que descobrem que é o Messias, porque esse é o primeiro sinal que eu estou a dar de que o Messias chegou. Os leprosos, os impuros, começam a se tornar puros. O segundo milagre muito específico que o Messias tinha que organizar, ou seja, tinha que fazer, é a expulsão de um demônio mudo. Na cultura judaica, a expulsão de demônios seguia um ritual. Primeiro você tinha que saber o nome do demônio, porque quem conhece o nome, conhece a história, e pelo nome pode dominar. Nós vemos na história de Israel, Deus mudando o nome de muitas personagens bíblicas, Sara, Abraão, Jacó. Porque eu dou um nome e através desse nome eu domino você, conheço tua história e tem caminho. Então, para expulsar um demônio, o judeu tinha que saber o nome do demônio. Ele perguntava: quem és tu? Jesus, expulsando um demônio, seguiu esse ritual. Perguntou para um demoniado gadareno: quem és tu? E os demônios responderam: Legião. E a partir do nome eu ordeno que saia. Hoje muitas igrejas entendem isso errado, fazem entrevista para o demônio e tudo. Não é bem aí. Mas aí o demônio mudo não havia como expulsar. Porque quando ele vai perguntar para o endemoniado: quem és tu? Ele está calado. Então, se eu não conheço o nome, eu não domino você, eu não consigo te tirar desse território. Só o Messias, que é o Senhor de todas as coisas, conseguiria expulsar um demônio mudo. E Jesus expulsa um demônio mudo. E os fariseus, o sinédrio, olham para Jesus e começam a ver: está aí, será que não é o Messias? Já fez 2 milagres que nós não conseguimos ver. Então Jesus começa a operar milagres para mostrar. É mais um método didático. É didático assim: eu sou o Messias. O terceiro é a cura de um cego de nascença. Só o Messias poderia devolver visão ao cego de nascença. Então essas coisas todas deu fama a Jesus de que o Messias realmente se manifestou. Os sinédrios o rejeitaram, disseram para a multidão que ele está fazendo as coisas por demônio, não é ele, fiquem calmos, vamos esperar mais um pouco. E até hoje eles continuam esperando o Messias. O Messias se manifestou, subiu, vai vir pela segunda vez e o judeu continua esperando pelo Messias. A visão esteve focada, né? Não conseguiram ver nada. Mas aí, Jesus, ele percebeu que as pessoas viviam com essa expectativa toda. E tem uma promessa em Zacarias 9:9 de que o rei em Sião, quando ele chegar, ele vai vir montando num jumentinho. Zacarias 9:9, aponta aí, lê em casa. Ele vai vir montando num jumentinho. Ele vai quebrar o arco e a flecha do povo opressor. Ele vai nos libertar. Então, isso estava na mente deles. E quando Jesus aparece montando no jumentinho, todo mundo percebe o que está acontecendo naquele lugar. Por isso é que a entrada de Jesus em Jerusalém foi tão significativa para o povo judeu. Eles perceberam realmente o que estava acontecendo. Nos primeiros versículos, no versículo 2, Jesus mostra que é profeta. Ele apresenta as credenciais de um verdadeiro profeta e rompe o silêncio messiânico. Se até Marcos 11, Jesus nunca disse que eu sou o Messias, aqui ele disse que eu sou. E o Messias também será um profeta. E ele já diz: vão no sítio X, vocês vão encontrar um jumentinho. Ele não combinou com o jumento, não combinou com o dono do jumento, ele profetizou. Jesus se apresenta como profeta. Vão lá e vocês vão encontrar um jumento. Em outra ocasião, quando ele entra para a cidade, os discípulos perguntam: Jesus, como é que vamos preparar a Páscoa? O que é que queres que aconteça? E ele, sem saber de nada, ele disse: vão no caminho, vocês vão encontrar um senhor carregando uma vasilha d'água na cabeça. Dizem para aquele homem: o mestre perguntou onde a ceia
vai ser servida e ele vai vos indicar. Ele não combinou com o Senhor, não combinou nada. Ele simplesmente estava profetizando aquilo que já haveria de acontecer. Em outras palavras, Jesus está falando para os discípulos: eu sou profeta. E se ser profeta era uma das condições que o Messias se apresentaria, eu sou profeta. E as pessoas começam a acreditar em Jesus. Eu sou profeta. Segundo, no versículo 3 e 6, Jesus manda dizer que Ele é Senhor e tem direito sobre todas as coisas. Marcos 14, 13 a 16. Olhem só. O homem que estava lá em casa, habitualmente arrumando a casa, recebe uma informação do Mestre Jesus e ele automaticamente faz: Jesus é Senhor, está sobre todas as coisas. O jumentinho que estava amarrado fora do portão, quando os discípulos vão desamarrar, os moços que estavam perto do jumento perguntam: ei, o que vocês estão a fazer? E os discípulos simplesmente falam: Jesus mandou. E os moços: ok. Jesus é Senhor sobre todas as coisas. O jumento é dele, a casa da ceia é dele, minha vida é dele, essa igreja é dele, essa cadeira é dele. E se ele vir aqui reivindicar alguma coisa, ele é Senhor. Nós não temos que dizer não para ele, porque ele é Senhor. Simplesmente toma, Senhor, é teu. Quais coisas o Senhor pede para você oferecer e você ainda retém? Quais coisas o Senhor pede para colocar à disposição do reino e você ainda retém? Quais coisas o Senhor sopra no teu coração e fala: eu preciso disso, você precisa usar esse dom, esse talento, você precisa oferecer isso, você precisa doar, você precisa fazer isso, aquilo, mas você diz: não Senhor, não Senhor, não Senhor, porque isso é meu. Não, Jesus é Senhor. E onde Ele chega, todas as pessoas fazem vênia, obedecem, adoram. E um centurião profetizando também disse: Jesus, tu és Senhor. A minha filha está doente, mas você nem precisa entrar na minha casa. Como tu és Senhor, uma única palavra, o universo obedece. Então diz simplesmente: está curada, e minha filha lá em casa ficará curada. Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé como esse em Jerusalém. Porque ele reconheceu que eu sou Senhor. Você tem reconhecido que Deus é Senhor na tua vida? Você tem colocado à disposição a sua vida, a sua família, tudo. E você faz o projeto da vida, o plano, o orçamento, e você entrega e diz: Senhor, está aqui. Eu presto bastante atenção na oração das pessoas. E uma vez o Orivaldo orou assim. Orou. Depois disse: Senhor, esta é a minha vontade. Mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Eu disse amém. Porque Ele é Senhor. Então você entrega o plano e diz: Senhor, isto é o que eu fiz até agora, é o que eu quero. Mas acima de tudo, seja feito o que o Senhor quer fazer. Amém? Porque Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Terceiro, Jesus não entra em Jerusalém a pé como fazem os demais. Entra montado em um jumento, mostrando para todos que Ele é rei. Jesus andava a pé e todas as pessoas andavam a pé. Eu ainda não encontrei, talvez precisamos estudar um pouquinho mais, os irmãos depois me avisam, um momento em que Jesus está a andar por um meio de transporte, por uma carroça ou por alguma coisa. Mas Ele agora fala: quero um jumento. Porque o rei vai entrar em Jerusalém, o rei não pode entrar a pé. E eu quero com esse ato mostrar que o rei realmente chegou. E os discípulos, quando vão buscar o jumentinho, as suas próprias vestes do jumento, eles adornam o jumento. O jumento fica um cavalo real, porque o rei está montando nele. Aquele cavalo todo bonito, todo embelezado, até naquele coisa que faz pá. Fica tudo bonito quando um rei entra. Mas como Jesus estava montando, as vestes dos discípulos é tudo de valor que nós temos. Então eles tiraram e colocaram sobre o jumento, e Jesus montou nele. Quando ele entrou, imaginem tudo isso que eu contei no princípio, essa construção na mente do judeu. Agora imaginam, Jesus cumpriu todas as coisas que eles pensavam que o Messias cumpriria. Imaginem a cena, Jesus entrando para Jerusalém. É uma festa como os irmãos nunca viram.
O rei chegou, e as crianças cortam os ramos e as mães metem pano e reverência, alegria, porque aquele que vai libertar o judeu do opressor chegou. Aquele que vai mudar a história da minha família chegou. Aquele que vai acabar com os impostos pesados chegou. Aquele que vai mudar a história de Israel de uma vez por todas chegou. Chegou o rei. É uma festa grande. Quando nós carregamos ramos hoje, é um símbolo simplesmente de que nós estamos reconhecendo também que chegou o rei que mudou minha vida. Amém? Chegou aquele que muda a história, muda a família, muda todas as coisas. E eles cheios de expectativa. O que é que vai acontecer hoje? E o que é que o Messias tinha que fazer? Ele entra em Jerusalém, muita festa, se dirige para o templo, purifica o templo e começa o trabalho que o Messias tem que fazer. Só que Jesus chegou naquele ponto em que ele decepcionou o povo. Diante de toda essa construção de pensamento, expectativa, Jesus entra, olha, observa e o versículo 11 diz que Jesus vai embora. Ele não subiu para o templo, ele não purificou. Então, decepção. Como não? E foi para onde? Foi para Betânia. Quem estava em Betânia? Lázaro, Maria, Marta, os amigos dele. E foi para Betânia. Decepção. E os judeus tristes, alguns revoltados, e daqui a pouco nas outras pregações nós vamos ver que aquele que era Hosana, aleluia, veio o Messias, de repente era agora crucifica. Afinal não era o que nós pensávamos, afinal é só isso. Quantas vezes nós temos vivido como esse povo judeu? Sabe o que o povo judeu fez? Eles não deixaram que Deus construísse expectativas a respeito deles. Eles construíram expectativas a respeito de Deus. Colocaram primeiro os seus planos, aquilo que eu quero, aquilo que nós queremos. E olharam para Deus e falaram: ok, é aqui onde você entra. E Jesus veio e disse: não é aqui onde eu entro. Não é aqui onde eu entro. Primeiro, não é assim. Eu estou aí. E ele foi, se calhar descansou e voltou outro dia. Mas o povo ficou decepcionado. Sabe quando Deus nos decepciona? Facilmente nós viramos as costas para Ele. Porque Ele não fez o que Ele tinha que fazer. E eu quero tocar numa das áreas que mexe com muitos cristãos. Qual a motivação que traz você aqui para esse lugar? Alguns vêm aqui pela prosperidade. Prosperidade, eu digo isso com muita propriedade. Enganados pelo que diz Malaquias 3:10. Que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênção tais sobre mim. E a partir desse versículo constroem uma relação com Deus de barganha. Eu dou e Deus me dá de volta. E quando Deus não dá de volta, você se decepciona e vai. Ou você anda triste e cabisbaixo porque o Senhor não te abençoa. E você vê a vida de irmãos aqui a testemunharem que Deus me abençoou, ou você simplesmente por observação, você começa a ver e você anda cabisbaixo, decepcionado com Deus. Por quê? Porque você está fazendo coisas que Deus nunca disse. Porque a tua motivação para estar aqui nesse lugar é completamente errada. Você quer receber bênçãos materiais. E quando você não recebe aqui, você vai em outras igrejas que fazem questão de colocar no placar as tuas necessidades. E dizem que aqui você vai encontrar. Porque as tuas expectativas para com Deus, para com a igreja, são erradas. Do jeito que foi a expectativa do povo judeu. Eles vinham em Jesus, um homem que vai trazer prosperidade, libertação, guerra e tal. Mas não.
Não é isso que eu vim fazer aqui. Outras pessoas, elas buscam em Jesus a cura para as suas doenças, um bom marido, uma boa esposa, e ora bastante por isso, jejua e faz uma escolha a casa. E lá dentro de casa descobre que aquela pessoa não é bem o que ela mostrava ser no namoro. E coloca as culpas em Deus porque o Senhor me fez decidir errado. Porque o pastor pregou que se eu colocar os meus caminhos no Senhor, Ele concederá os desejos do meu coração. Nós temos lido a Bíblia com lentes muito embaçadas. E nós entendemos coisas que Deus nunca disse que faria. Quando eu falo de lentes, meu irmão, eu estou a falar da tua cosmovisão. Cosmovisão é a leitura que você faz do mundo, da realidade. Por isso é que eu sempre oro, Senhor, eu vou lidar com a tua palavra, que a minha maneira de ver o mundo não influencie no que a tua palavra está a dizer. Porque quando você vai lá e você lê a Bíblia, e você já entende que Deus é o que resolve os problemas, Deus é o que faz não sei o quê, todo e qualquer versículo que está aqui, você vai levar para esse caminho. E você vem para aqui já com essa expectativa. Deus vai te decepcionar mesmo. Ou você vai sair daqui decepcionado, como o povo judeu fez. E você depois começa a sentir que está aqui a perder tempo. E o culto agora tem que ter pula-pula, tem que ter dança, tem que ter música, teatro, porque já não te chama atenção. E para estar num culto, você tem que ver aqui, o Ministério de Culto e Louvor está aqui, as guitarras, 2 outras pessoas a orarem aí, e já não faz diferença para você. Qual a sua motivação para estar aqui? Deus vai te decepcionar assim. Você quer sentir assim, uns calafrios, uns arrepios? Não, você vai sair daqui decepcionado. Os caminhos do Senhor, não somos nós que dizemos, Senhor, o que tens que fazer é isso. Nós é que temos que adequar a nossa vida aos caminhos do Senhor. Amém? É isso que Israel tinha que fazer. Olhar para a Bíblia e dizer, quando é que virá o Messias? Como ele virá? O que é que nós vamos fazer? É isso. Mas eles disseram, o Messias chegou, o que é que ele tem que fazer? Tem que fazer isso, isso e aquilo. Meus irmãos, agora eu quero que você reflita na sua vida. O rei chegou, se manifestou, o Messias. E se calhar como um judeu, você tem esse pensamento todo, pai era na sua família e tal. E você sente que Deus te decepcionou em algum momento. Aquilo que você esperava que acontecesse não aconteceu até hoje. Se calhar é a cura de uma doença que você já orou muito para isso e não aconteceu. Se calhar é a sua família. Você já orou muito para ela, por ele, para que ele mude, mas não, os anos estão a passar e ele continua sendo a mesma pessoa e você está decepcionada, frustrada também. Não vá embora. Não desista ainda. Por quê? Aquela música do cantor cristão que diz, as ondas atendem o chamar do Messias. E quando o Messias diz, sossega, o mar sossega. E se você está com uma situação hoje, que você sente-se decepcionado com Deus, que não aconteceu, meu pai até hoje, minha mãe até hoje, sossega. Mas mude o paradigma. Agora é você que vai ao encontro dos planos de Deus. E você já não vai orar importunando o Senhor, faz. E você vai orar, quando o Senhor fazer, me usa. Porque, irmãos, a nossa postura na oração tem sido como se Deus está sentado numa cadeira com barba branca, velhinho, e Ele já está surdo. E nós precisamos orar para Deus nos atender. Porque a oração move Deus e Ele age. Não é assim. Deus está em ação no mundo. Antes mesmo que nós falemos alguma coisa, o Senhor já sabe o que nós vamos falar.
Então Ele conhece as nossas inquietações, nossas preocupações, Ele conhece tudo. Ele está mais preocupado com o teu problema do que você. Ele está mais preocupado com o seu filho desviado do que você, mãe, pai que está aqui. Ele está mais preocupado com a organização do país, Angola, do que eu e você. Então a nossa postura na oração não vai ser Senhor, faça, faça, faça. Ele é Senhor. Eu não posso ordená-lo nada. Eu vou me dirigir a Ele dizendo, eu sei que o Senhor está a fazer. E quando o Senhor fazer, me usa como parte dessa solução. Eu sei que o Senhor vai salvar meu filho. E quando o Senhor salvar meu filho, usa eu como mãe, quero fazer parte desse processo. Eu sei que o Senhor está a restaurar o sistema de educação do país. E quando o Senhor fazer, me usa eu como professor nesse processo aí. Eu sei que o Senhor está a aniquilar toda a corrupção aqui de Angola. E quando o Senhor fazer, eu governante político, eu afiliado a um partido, quero fazer parte desse processo. Essa deve ser a nossa oração. Reconhecendo que Deus está em ação no mundo, que Ele é profeta, Ele é Senhor e Ele é Rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Messias, quando chega na nossa vida, Ele muda tudo. Mas nós precisamos ter coragem de dizer, espera aí, Senhor, fecha ainda o meu livro de projetos e me mostra o que o Senhor tem. Aí Ele senta contigo e conversa. E você começa a falar, Senhor, eu também já pensei nisso mesmo, então ainda bem que o Senhor pensa do mesmo jeito. Outras vezes você vai falar, eu estava distante do que o Senhor quer para a minha vida. Que essa seja a nossa oração, meus irmãos. Que o Senhor possa ser profeta, rei e Senhor nas nossas vidas, na nossa família. E hoje nós lembramos desse domingo de Ramos. Faça uma reverência para Ele. Estenda também alguma coisa para Ele. E diz, sim, Senhor, eis aqui minha vida. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, te glorificamos, Pai querido. Te agradecemos. Porque o Senhor é Deus. Acima de todas as coisas, o Senhor é Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós por todas as vezes que nós demos um passo em frente, outro passo em frente, e o Senhor ficou para trás, e o Senhor ficou assim numa posição de que, afinal quem controla a tua vida? Eu já tive muitos momentos desses, e acredito que os irmãos estão pensando em outras situações, que também viveram da mesma maneira. Tem misericórdia de nós, Messias. Tem misericórdia de nós, Cristo. Nós reconhecemos o Senhor nessa manhã. Reconhecemos que o Senhor é Rei sobre a primeira igreja batista do Ambo. E nós queremos instituí-lo Rei. A figura máxima da igreja é o Senhor. E tem misericórdia de nós se como igreja, como um grupo, nós caminhamos para uma direção que o Senhor não queria que nós caminhássemos. Tem misericórdia de nós se decidimos, tomamos posições que o Senhor não queria que nós tomássemos. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Nós oramos pela liderança dessa igreja, que possamos ter o coração cheios do Espírito Santo, que possamos estar completamente cheios de temor pela Tua presença, para que possamos liderar esse povo de acordo ao que o Senhor ordena, ao que o Senhor quer. Oramos por cada pai, mãe de família, que lidera a sua casa. Nós pedimos que o Senhor possa estar a restaurar sonhos, planos, mas dessa vez, sonhos que estão ligados ao teu plano, ao teu projeto. Cada moço, cada moça, cada jovem, adolescente, que está nessa fase de organizar a vida e começa a dar passos, escolha de carreira, escolha com quem vai se casar. Pai, que essas pessoas possam olhar para o Senhor e perguntar o que o Senhor quer. Pessoas que estão em crise de identidade, com cristianismo confuso, Senhor, vem esclarecer em nome de Jesus. Aqueles que estão ainda na porta pensando, vou entrar ou não vou entrar, vou me comprometer ou não. Senhor, vem esclarecer, tira as dúvidas e mostra para essas pessoas que o Senhor tem o melhor caminho. Em nome de Jesus, Senhor. Comece a curar, comece a agir, comece a fazer acontecer.
Nós acreditamos que quando o Senhor coloca a mão, o universo todo se move. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Messias. Nós reconhecemos que tu és o Rei nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.